Olá pessoal, de volta aqui para as nossas aulinhas de física. Agora desta vez nós vamos estudar as 3 leis de Newton. Mas para isso a gente precisa de alguns conceitos de introdução do assunto para que a gente possa se posicionar sobre o estudo das leis de Newton dentro da física. Bom, dentro da física a gente estuda as leis de Newton em dinâmica, tá certo? Dinâmica é um ramo da mecânica que estuda o movimento dos corpos e as causas desse movimento. Lá na cinemática a gente estudava velocidade, espaço, aceleração, mas nunca a gente estudava qual é a causa do movimento dos corpos. A causa do movimento dos corpos são as forças. Então a gente estuda aqui dentro da dinâmica, e aí nós vamos incluir então agora um novo componente. Tá? Vamos a outras definições. Massa. Massa é uma grandeza escalar. Na física é a medida da inércia de um corpo. Mais para frente a gente vai entender o porquê que a massa é chamada de uma medida de inércia do corpo, quando a gente for trabalhar com as forças. Vetor. Na matemática, é um segmento orientado. Na física, ele representa uma grandeza vetorial, com intensidade, direção e sentido. Tá? E o que é a força? A força nada mais é do que um vetor também. É a ação capaz de alterar o movimento de um corpo, deformar ou manter o equilíbrio do mesmo. Então a gente sabe que na física um vetor será representado por uma seta, só que eu preciso da direção, sentido e também do módulo. E força, por exemplo, é dada por Newton. Então aqui eu tenho um exemplo de uma força, de um vetor força. Tá ok, pessoal? Vamos a outras definições. Ok, então vamos a mais 4 definições importantes para o nosso estudo de dinâmica. Força-peso. A força-peso é oriunda da ação gravitacional. Quando você chega, por exemplo, numa farmácia para medir o seu peso, você sobe na balança e olha lá o que está escrito, por exemplo, 70 quilos. Aquilo é seu peso? Não, aquilo é sua massa. Para você ter o seu peso, você precisa multiplicar a sua massa pela aceleração da gravidade, que é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Aí sim você vai ter seu peso. Você pode aproximar esse 9,8 para 10. Então, por exemplo, se você pesa 70 quilos, se você mede lá 70 quilos de massa, na verdade, multiplicando por 10, você teria 700 newtons. Esse é o seu peso. Tá ok? Então vamos lá. Então, na verdade, o peso é a massa vezes a aceleração da gravidade, tá ok? Então isso aqui é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Então anota isso aí, isso é importante, a aceleração da gravidade. Força normal, pessoal. Então vamos lá, olha só essa caneta. Essa caneta está na minha mão. Se eu soltar ela, ela vai cair. Por quê? Tem a força-peso, que é a força oriunda da ação da gravidade. Ela vai atrair essa caneta para o chão. Tá ok ou não? Agora, se eu pegar essa caneta e posicionar sobre a minha mão, ela não cai. Por quê? Embora ela tenha a ação da força-peso, surge uma força normal contrária à ação da força-peso. Essa força é uma força perpendicular ao plano onde está colocada a caneta. Sempre é perpendicular à força normal, ao plano onde está colocado o objeto, o corpo, tá ok? Se eu pegar a força-peso e subtrair a força normal que está no sentido contrário, a resultante de forças aqui vai ser nula,
Por isso essa caneta não se move. Tá ok? Então qualquer objeto posicionado sobre uma mesa, ele não cai porque ele está com a força normal zerando a força peso. Tá ok? Então a força normal está aqui explicada, olha só. Ela é sempre perpendicular, tá ok, pessoal? Ela vai fazer um ângulo de 90 graus ao plano onde está atuando a força peso. Tá ok ou não? Sempre perpendicular ao plano onde está atuando a força peso. Neste caso aqui eu vou ter que decompor a força peso, tá ok? Para poder anular com a normal e com a força de atrito, tá ok? Bom, isso a gente vai ver depois. O que é a força de atrito? Suponha que eu tenho um bloco. Você já reparou que quando você vai arrastar alguma coisa, você sente uma certa dificuldade, um móvel de um lugar? Por quê? Porque quando você empurra, você exerce uma força contra o móvel, para ele poder deslocar ele do local. Só que o chão reage de maneira contrária através da força de atrito. A força de atrito é uma resistência que o solo oferece para que você desloque o móvel. Quanto mais liso o chão, mais fácil para deslocar, isto é, cai a força de atrito, tá ok ou não? Então, supondo que você aplique aqui uma força, beleza, uma força nesse sentido, o que vai acontecer? A força de atrito, que eu posso chamar de FA, vai reagir de maneira contrária, tá? Então ela é uma força de resistência à força de atrito. Bom, vai depender do objeto, do solo, da composição do solo. Para isso a gente vai ver depois o coeficiente de atrito, mas isso é lá na frente. Tá? Então tá aqui. E a força resultante? Suponha que você tem um bloco qualquer, tá certo? E aplica aqui uma força de 10 newtons. E aqui uma outra força de 5 newtons. Qual será a força resultante? A força resultante nada mais é do que a soma de 10 mais 5. Então a força resultante aqui será 15 newtons da esquerda para a direita para mover esse bloco. Tá? Agora suponha que você coloque uma força de 10 newtons da esquerda para a direita e no sentido contrário uma força de 5 newtons. O que vai acontecer? A força resultante será igual a 10 menos 5, isto é, será de 5 newtons. Isso é que é a força resultante. É o somatório, tá ok? Das forças, é o somatório das forças. O que resulta? Se o somatório das forças resultar em zero, esse corpo está o que, pessoal? Na inércia. É o que nós vamos ver aqui agora. Ok, então agora nós podemos enunciar a primeira lei de Newton. Primeira lei de Newton. Um corpo tende a manter seu estado de repouso ou movimento retilíneo uniforme se a resultante de forças que agem sobre ele for nula. Então suponha que você tem um bloco. Aí eu aciono aqui uma força F1 aqui, outra F2 aqui, outra F3 aqui, outra F4, enfim,
outra força Fn. Se o somatório dessas forças for nulo, isto é, I começando em 1 e na N de Fn, se isso aqui for nulo, se o somatório dessas forças, somar F1 com F2, F3, levando em conta o sentido, né? De módulo, direção e sentido, se a resultante for nula, esse corpo está em inércia. Ok? É a lei da inércia. Um corpo tende a manter seu estado de repouso ou movimento retilíneo uniforme se a resultante de forças que age sobre ele for nula. Tá simples, então, esse enunciado. Ok?